Espírito de Deus toma a boca do mensageiro, a palavra produz o resultado para o qual foi mandada. Acompanhe agora mais uma inédita mensagem de paz e vida, ministrada pelo pastor Danilo Queiroz. Abra o seu coração e faça mais do que ouvir. Tome posse, pois essa palavra é para você. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo de número 22. A palavra de Deus mostra para nós que nem sempre nós sabemos o que realmente precisamos pedir. E nós às vezes não sabemos nem a maneira que nós devemos pedir. E às vezes achamos que precisamos de algo urgente e não é aquilo que precisamos. Um cego agora está na cidade de Betsaida e o povo que está em volta dele acredita que o que ele mais precisa é a cura dos olhos. Mas Jesus vê além do que as pessoas veem, do que nós vemos. E o Senhor bem sabe do que realmente nós precisamos. Amém? E olha o que está escrito em Marcos 8, 22. E chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. Jesus já sabia o que aquele homem realmente precisava. Jesus sabe todos aqui o que realmente precisa e Ele tem poder para te entregar isso. Amém? Então eu vou reler o verso 22 e você que está comigo aqui na sede da Paz e Vida em São Luís, repete bem alto, bem forte, em bom som e alta voz. Vamos lá. E chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. Amém? Eu sei que nós temos os nossos pedidos, mas a palavra fala que o Espírito Santo bem sabe até como ele vai pedir. Ele sabe como convém. Então a gente deixa isso com ele. Amém? Então, por favor, desocupe as mãos e vamos aplaudir o Espírito Santo. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. E enquanto você aplaude, abra sua boca e com júbilo diga glória a Deus. Isso, vamos aplaudir a Deus, porque Ele bem sabe o que vai te entregar por palavra também esta noite. Pai Santo, Deus bendito e todo-poderoso, nós te aplaudimos e te glorificamos. Senhor, abra o céu e receba este louvor, e sobre cada vida que te aplaude e te glorifica, derrama hoje a palavra providencial, o que realmente nós precisamos, e que a tua palavra, que nunca volta vazia, a tua palavra vá e produza resultado, em nome do Senhor Jesus. E os que creem digam amém, Senhor. Diga amém, Jesus. E pode sentar-se, por favor. O povo de Betsaida era um povo que já havia recebido muitos milagres, tá? Não poucos, muitos milagres. Assim como o povo também de Corazim, o povo de Cafarnaum, o povo também das regiões da Galileia. Só que nem sempre o milagre resolveu a vida de uma pessoa, porque se há um problema espiritual, o milagre por si só, a bênção, não vai resolver. Não vai resolver, por incrível que pareça. Pastor, mas eu quero muito a bênção. Mas Jesus percebe qual é a verdadeira falta. Jesus já sabia do histórico daquele homem, assim como ele sabe do nosso. Jesus via o íntimo daquele homem, o porquê que ele estava cego, o porquê que ele tinha aquela dificuldade. Jesus sabe discernir o que veio por causa do pecado, de uma decisão equivocada, o que veio de maldição hereditária, o que veio de algo que foi lançado de maneira maligna. Então Jesus realmente ele sabe
Como é que ele vai fazer? E Jesus não se move ao apelo das pessoas que não sabem. Jesus vai chamar aquele homem à parte e vai tirá-lo daquela multidão, porque dependendo do entendimento espiritual que tem as pessoas, mais vai atrapalhar do que ajudar. É o que nós temos aprendido até com a campanha da Jornada Feliz, né? Nem toda ajuda realmente ajuda. Tem gente que vem para ajudar e na verdade só faz atrapalhar, não é verdade? Então Jesus vai tirar aquele homem de lá e vai tratá-lo de um jeito especial. Jesus, com a mesma palavra, pode tratar cada um aqui de um jeito e entregar coisas diferentes, porque o que você está precisando, a palavra de Jesus tem para você. Então Jesus chama aquele homem e vai tocar nele, mas primeiro vai dar a principal cura para ele, que não eram dos olhos físicos, eram dos olhos espirituais. Veja o que está escrito, por favor, em Marcos 8, 23 agora. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo homens, pois os vejo como árvores que andam. Nós até estávamos falando, também quarta-feira, um dia que muita gente teve até dificuldade de estar aqui por conta do que estava ocorrendo na cidade. E nós estávamos falando que a pessoa que quer profetizar, ela tem que profetizar com uma visão espiritual. E visão espiritual, nós explicávamos que não era só uma questão dela ver anjo e demônio. Isso pode ser até uma grande perturbação, né? Ficar vendo anjo e demônio toda hora. Estou falando de entendimento espiritual. Deus estava aqui mostrando, é assim que eu vejo as pessoas. Eu vejo homens como árvores. Muita gente erra e diz assim: não, talvez foi uma cura gradativa. Deus não precisa de tempo para curar ninguém. Não é igual um remédio que a pessoa toma assim, ó, de 8 em 8 horas, não é? De 12 em 12, uma vez no dia. Aí o médico, quando receita o remédio, ele diz: olha, depois de tantos dias, esse sintoma vai melhorar. E tem remédio que melhora um lado e piora o outro, né? O tratamento de Deus não é como uma fisioterapia, que a pessoa está com um braço enfermo, como nós falávamos de manhã e à tarde. Aí a pessoa vai lá e é receitado: olha, são 20 sessões de fisioterapia. A pessoa vai lá, faz o exercício, alonga aqui, acolá, e com o tempo o nervo vai fortalecendo, a carne também vai curando, e depois de 3, 4, 5, 6 meses, até um ano, o movimento começa a voltar. Quando Deus libera a palavra, o órgão que não funcionava começa a funcionar. O que tinha em falta num corpo doente começa a existir e começa a sobejar. Quando Deus fala, o aleijado tem que andar, o cego enxerga. Jesus não precisa de tempo para agir, Ele fala e as coisas acontecem. Então eu posso assegurar você que Jesus não estava curando gradativamente. Jesus já estava curando este homem, mas no caráter espiritual primeiro. E qual é a prova que nós temos que Deus vê homens como árvores? Deus não vê pessoas com a estética exterior. Um dia Deus disse para Samuel que tinha falhado numa análise, porque tinha visto um homem muito forte, e Samuel julgou que aquele seria o rei. Era o filho mais velho,
era o homem mais forte, fazia parte do exército, estava tudo conspirando. E Deus chama a atenção e diz: Samuel, eu não vejo como os homens vê, eu olho para o coração. E no coração Jesus vê se aquela pessoa é frutífera ou não. E no coração Jesus vê coisas que outras pessoas com os olhos carnais não conseguem ver. Por favor, abra comigo no Salmo 1. Salmo 1, versículo 1. Ele estava vendo homens, mas vendo homens como árvores. E eu disse para você que ele estava tendo a mesma visão que Deus tem sobre nós também. Quem já achou, diga amém. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos... Viver pela fé e ser um servo de Deus é uma questão também de posicionarmos quanto ao nosso caráter. Quem entende isso, diga amém. Eu antes tinha uma maneira de andar, de falar, de conviver. Agora eu sirvo a Deus. Tudo tem que mudar. Davi falou: eu não vou tomar conselho com o ímpio. O que é que o ímpio tem de salvação para mim? Se o seu casamento estiver arruinado, o ímpio vai dizer: separa, você não precisa ficar preso nisso não. Sim ou não? E não pense que o ímpio é só a pessoa que não conhece Jesus ainda. Existem uma classe pior de ímpios, que é aqueles que dizem que um dia conheceram a Deus, ou até conheceram, mas se esfriaram, se escandalizaram, desistiram da fé e se tornaram ímpios. Essas pessoas não servem para lhe dar conselho de nada. Essas pessoas não servem para aconselhar o seu caminho. Essas pessoas não servem nem para você se deter no caminho delas. Viver debaixo de companhia, conviver é uma coisa, se deter é outra. É aquilo que nós falávamos outro dia, de conviver não é ter comunhão, não é se misturar. Temos que separar as coisas. Ele falou: eu não vou ficar na roda dos escarnecedores, porque isso não é para mim. O meu caráter da fé, o meu caráter de salvo, me faz mudar também até a minha rede de amizades, a minha maneira de falar. Antes o mal que antes saía da minha boca, agora já não sai mais dos meus lábios. Pastor, então vamos nos aconselhar onde? Olha aqui o versículo 2, o segredo. Antes, tenha o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia. Pastor, o que é que tem a ver com as árvores? Agora você verá, versículo 3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Você acha que a palavra está falando de meio ambiente? De fauna, de flora? De árvores, de pé disso ou daquilo? A palavra está falando de pessoas que decidem: o mundo não tem conselho nem para mim nem para você, mas existem conselhos aqui, que eu coloco a minha vida como raiz, e esta palavra alimenta a minha vida e a sua. Esta palavra não deixa a sua esperança morrer,
Esta palavra garante as bênçãos na hora providencial, e esta palavra está te garantindo, se você estiver plantado nela como uma árvore frutífera, tudo que você colocar as mãos para fazer, Deus fará prosperar em nome de Jesus. Deus não estava falando aqui, nem usando o salmista para falar de árvores. Claro que não. Estava dando exemplo de uma conduta de pessoas. Imagine aquele homem de Marcos 8, 22, vendo homens como árvores andando e percebendo, é neste meio que eu estou envolvido. Ele começou a ver aquelas pessoas que ele achava antes que eram boas, mas ele começou a ver com a visão de Deus. Ele começou a perceber que tinha pessoas que não frutificavam, tinha pessoas que não edificavam. Nós temos falado muito nas últimas mensagens, mas murmuração contamina. A pessoa derrotada, a pessoa maldizente. A Bíblia fala que as más conversações, ela corrompe até os bons costumes, porque uma hora a pessoa cede. Você pode ser orgulhoso e ouvir e falar assim, eu não vou pela cabeça de ninguém, mas nós somos sociáveis e associamos com pessoas. Agora é diferente quando nós andamos e convivemos com as coisas de Deus. As adversidades vêm, claro que vêm. Os problemas também vêm, mas nós estamos plantados debaixo de uma palavra. Esta palavra não faz com que a nossa vida se quebre, nem fique perdida. Esta palavra garante, Deus me fará prosperar. Esta palavra não é só um salmo poético, que trata como homens, como árvores. O homem que preparou o caminho, o homem que tinha o evangelho para preparar para que Jesus viesse após ele, tinha um discurso parecido, que Deus via pessoas como árvores. Por favor, abra comigo em Mateus capítulo 3, verso 10. Evangelho de Mateus, capítulo 3, para que você entenda o contexto da pregação de João Batista, vamos ler a partir do versículo 8. Quando você achar, diga amém. Produzi, pois, frutos dignos do que, gente? De arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão. Atualizando para os dias de hoje, não, mas nós somos da igreja. Porque eu vos digo que mesmo das pedras, Deus pode levantar filhos a Abraão. Eu também agora digo, está posto o machado, a raiz das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Está falando de árvores ou de pessoas? Árvores ou pessoas? Você sabe que comer de um fruto de uma árvore é a recompensa dela, né? E toda boa árvore dá bom fruto. Você gosta, por exemplo, de manga? Quem gosta? Você plantaria um pé de manga na sua casa? Na casa que você mora hoje, você plantaria lá? Tem gente que fala, Deus me livre. Por quê? Porque o pé de manga tem raízes extensas, não é assim? E pode até destruir uma casa inteira, até um prédio.
dependendo, né, de onde está. A árvore é algo divino, mas se estiver plantado em um terreno que não possa suportá-la, a bênção vira maldição. E a prova que se tem disso é que pé de manga vira causa judicial. Sabia disso? Tem gente que vai para a justiça por causa de estrutura, problema, briga de vizinhos. Ou seja, a árvore, para ser frutífera e bênção, ela tem que ser plantada por Deus, porque Deus sabe onde a sua vida vai frutificar. Não queira estar onde você escolheu, queira estar no centro da vontade de Deus, porque Ele vai fazer você frutificar e prosperar onde Ele quer, não onde você quer, porque aquilo que era para ser uma experiência abençoada, pode se transformar num grande pesadelo. João Batista está falando, olha, chegou um momento que Deus não quer saber quantas vezes você foi abençoado. Deus não quer só saber do que eu faço na obra de Deus, ou do que os obreiros que aqui estão servindo fazem na obra de Deus, e os pastores também. Deus está perguntando assim, e o fruto digno de arrependimento, se eu procurar na sua vida, eu encontro? E o fruto da mudança, na mudança de rota, de caminho, de palavra. E o João Batista, que era muito incisivo na sua mensagem, ele sabia que o povo defenderia dizendo, não, mas nós somos filhos de Abraão, ou seja, já estamos salvos. Olha, até uma pedra pode ser filho de Abraão. Quem aqui estava perdido encontrou Jesus e agora está salvo? Você era uma pedra jogada no meio do caminho. Só que através de Jesus, agora você é filho de Abraão, herdeiro conforme a promessa em Cristo Jesus. Você era uma pedra jogada no caminho e Deus te fez um filho de Abraão. João Batista também não está falando de pedras, está falando de pessoas também. É uma figura de linguagem. Não se esqueça que o próprio Jesus disse que toda boa árvore vai dar o bom fruto. Toda árvore ruim, ela pode se disfarçar, pode ser uma árvore até bonita aos olhos, mas ela vai dar frutos ruins. E eu quero que você entenda que uma pessoa que frutifica para Deus, ela não precisa ficar vendendo que ela é uma árvore que frutifica. O próprio caráter dela e as próprias atitudes dela que vão frutificar, vai provar sem as palavras dela que ela frutifica para Deus. Só que o fruto que Deus quer não é só um fruto que todos veem, é um fruto que Ele vê. Arrependimento. Às vezes a pessoa chora, eu não tenho capacidade de discernir se ela está sendo sincera ou se é mero remorso. Eu não tenho capacidade. E nem quero ter, mas Deus, quando vê, Ele sabe se é verdade ou não. Você pode ser enganado por um mentiroso, e ele olhar nos seus olhos e enganar você, mas ele não vai enganar a Deus. João Batista não prega só para os perdidos, é para aqueles que estão frutificando. Um machado está à raiz das árvores. Todas as árvores estão sujeitas a um corte um dia. Este corte é a hora que Jesus vai nos chamar, querido. Seja salvo ou não, isso vai acontecer. Ou na hora da morte, ou na hora da volta de Jesus. Mas se você estiver frutificando em Deus como árvore cheia do Espírito Santo, Deus vai colher os seus frutos e te porá no celeiro de Deus. Mas se Ele não vê fruto em você, Ele vai também colher, mas vai reservar ao fogo.
Quem frutifica sobe, e quem não frutifica, que só vive de aparência, desce. E o descer você sabe para onde é, né? Sim ou não? Para o inferno. João Batista disse: não só de aparência a vida com Deus tem que ser, mas nós temos que frutificar. Por que é que Jesus chama aquele homem à parte? Primeiro, porque se ele cuspisse nos olhos daquele homem, na frente de todo mundo, já ia ser um escândalo só. Por isso que eu digo que Jesus trata com cada um de uma maneira. E não é porque Jesus te tratou de um jeito, porque você tem um testemunho, que vai ser com todo mundo assim. E tem coisas que Jesus fez por você e com você, que é só para você guardar. Esse é um segredo seu com Deus. Não é para você falar para todo mundo. Não era para aquele homem voltar lá e dizer: ó, Jesus cuspiu nos meus olhos. Como é que explica um negócio desse? Às vezes Deus dá um negócio para a pessoa, dá um aviso, de vez a pessoa guardar aquele segredo. Porque a palavra de Deus diz que Deus confia os segredos àqueles que o temem. Mas aí Deus dá o segredo, a pessoa sai contando à torta e à direita, até para ímpio a pessoa está contando. Verdade ou não é? Ela estraga, ela não deixa de frutificar. Só que agora lembre-se, esse homem está com a visão, o entendimento de Deus, vendo as pessoas que estão cercando a vida dele, vendo com quem ele estava se relacionando, tendo comunhão, com quem ele estava trabalhando, com quem ele estava se assentando e comendo. E ele começa a ver que muitas árvores que andavam com ele, se é que você me entende, não tinham um fruto. Árvores secas, árvores cheias de bicho, árvores mortas, quebradas. E Deus começa a perguntar: está vendo o quê? Às vezes você acha que estão cheios de boas intenções. Se Deus abrir os teus olhos, e eu peço que Ele abra hoje, você não vai ficar vendo anjo e demônio. Eu já te falei, isso é perturbação. Você vai ter discernimento espiritual. E se precisar sair de algumas mesas, você vai sair. E se precisar largar algumas companhias, você vai largar. E se precisar dizer não, você vai dizer não, porque Deus não te chamou para o fogo do inferno, Ele te chamou para te colher um dia no celeiro de Deus, e para isso é necessário frutos dignos de arrependimento. Aquele homem estava vendo: é para isso que você quer ficar? Pastor, o que tinha naquela cidade? Tinha tudo, menos arrependimento. Lá em Mateus 11, Jesus vai falar: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque foram feitos tantos milagres, mas vocês não se arrependeram. Às vezes pergunta para a pessoa: quais são os seus frutos? Aí a pessoa fala: eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo outro. Então glória ao teu nome, então, não ao nome de Deus. Porque se esses são os seus frutos, glória ao teu nome, glória à tua soberba. Já que a pessoa que tanto se divulga, ela não quer isso, a glória dos homens, então glória ao teu nome. Parabéns, essa é a tua recompensa, as pessoas vão te aplaudir. Agora, quando é um servo de Deus, ele fala: eu fui alcançado pela graça, eu alcancei o perdão que eu não merecia, eu fui lavado e remido pelo sangue de Jesus. Eu tenho muitas bênçãos para contar, mas a maior bênção que eu tenho e que eu vou frutificar na glória eterna para todo sempre. E aí a pessoa entendeu o que é fruto digno de arrependimento. Porque em Corazim, em Betsaida, em Cafarnaum, tinha muitos milagres, mas nada de arrependimento. Lembre-se que quando a pessoa se segue espiritualmente, áreas da vida dela começam a ser afetadas, e ela começa a se acostumar. Aquele homem agora está tendo um choque de realidade, porque ele está vendo: eram com essas pessoas que eu estava andando,
Meu Deus, olha como está a vida daquele homem que agora é uma árvore ambulante. E Deus estava mostrando para ele: é assim que eu vejo vocês, como árvores. É assim que eu avalio vocês. Não se a roupa está bonita ou não. Não se a pessoa tem um cargo na igreja ou não. Deus não quer saber da tua carteirinha da igreja. Deus não quer saber de quantos milagres você recebeu, de quantas bênçãos você recebeu. Deus está perguntando: cadê os meus frutos? Cadê os frutos? Aquele homem vai ser tocado de novo, agora para ser curado dos olhos físicos. Por favor, abra comigo em Marcos 8, 25 agora, tá? É a continuação do que nós aprendemos no começo. Marcos 8, 25. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos. Diga: se os meus olhos da fé estiverem curados, eu terei visão de águia e com discernimento. Porque um salvo que não tem visão, querido, ele não está salvo. Uma pessoa salva no mundo que a gente vive, sem discernimento, ele está se enganando que está salvo. E olha a ordem que Jesus vai dar para ele, versículo 26. E mandou-o para sua casa, dizendo: não entres na aldeia. Por favor, fiquem de pé. Pastor, ele obedeceu? Não sei. Porque essa história ela acaba aqui. Jesus primeiro falou assim: eu vou abrir primeiro os seus olhos espirituais e vou te mostrar o motivo da tua cegueira. Aí foi lá: homens como árvores. Em outras palavras, tá? Desculpa a franqueza e ser tão direto. Eu vou te mostrar quem presta e quem não presta. Vou te mostrar como é que está essa aldeia espiritualmente. Mostrou. Agora eu vou curar os seus olhos, porque se Deus cura a tua alma, o seu corpo também recebe saúde. Sua vida financeira recebe saúde também. Todo o restante começa a fluir. Agora você vai enxergar distintamente. Agora você tem uma decisão a tomar. A ordem que eu estou te dando é: não volta mais na aldeia. Porque aquele lugar não vai frutificar nada de Deus para você. Vai para a tua casa. Talvez quando ele chegou na aldeia, ele enxergava. Mas ele foi se cegando espiritualmente. E isso afetou também a sua saúde. Eram duas cegueiras. Existe a cegueira física que afeta os olhos humanos. E existe a cegueira espiritual. Desses dois casos, tem uma grande diferença entre os dois tipos de cegos, os da fé e os cegos físicos, né? Podemos dizer assim. Só um deles sabe que é cego. Qual o teu palpite? Só um sabe que é cego. Tem gente que é cego espiritual, acha que tem visão e tudo. Acha que sabe de tudo. Acha que está tão salvo que acha até defeito na Bíblia. De tão cego que é. E não sabe que é cego. E se alguém falar: fulano, você está cego. Meu Deus, arruma uma briga. Arruma um problema. Se Jesus falasse: você está cego da alma, aquele homem não entenderia. Então Jesus falou: eu vou te mostrar isso à parte, vem aqui. Talvez você que está ouvindo essa palavra hoje,
vai precisar entender qual é o teu meio de convívio de verdade. Não dizia os antigos: diga-me com quem tu andas, que eu direi quem? A Bíblia fala algo parecido, né? Você anda com um sábio, será sábio. Agora ande com tolo, com derrotado, com maldizente, com blasfemo. Você vai ser o próximo ímpio. Você vai ser o próximo perdido. Existem pessoas que contaminam os seus ouvidos, e a fé vem pelo ouvir, mas também a impiedade pode vir pelo ouvir. E ela não filtra, e se você tem assistido, ouvido as últimas mensagens, você vai perceber que o Espírito Santo tem nos ensinado disto com frequência, sobre as companhias, sobre as decisões, sobre ter discernimento do que é ajuda, do que não é ajuda, sobre realmente o que é de Deus, o que não é. E como sempre o Espírito Santo diz: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Você pode voltar para Betsaida e para a aldeia, lá não é o teu lugar, mas é uma escolha sua. Mas Jesus te deu ordem: não volta mais lá, porque vai cegar a tua fé de novo e pode acontecer coisas piores. Jesus levantou alguns aleijados e para alguns Jesus disse assim: olha, não peques mais, para que não te aconteça algo pior. O que é pior do que ter o corpo doente, ter uma cegueira, ou estar aleijado há 38 anos? O que é pior que isso? Eu só penso em uma coisa: perder a alma. Porque essas coisas já são terríveis da pessoa ter que enfrentar. Então, pior do que isso é perder a salvação. E com a salvação não se brinca, querido. O machado está à raiz de todas as árvores, inclusive daqui. E quando chegar a hora, não vai ser os seus ou os meus testemunhos de milagres que vão estar no celeiro de Deus. Tem gente que conta um testemunho dizendo assim: pastor, eu comprei uma casa. É um testemunho, não é? Quem aqui se alegra quando o irmão conta? É uma bênção. Mas cá entre nós, para comprar uma casa, a pessoa necessariamente tem que ser de Deus? Tem ímpio que constrói mansão, sim ou não? Mora em ilha, mora em verdadeiros resorts. Isso não quer dizer que ele está frutificando algo para Deus. O fruto que Deus quer de nós é o digno de arrependimento. Este fruto só Deus avalia se ele é sincero ou não. Por isso que quando nós vamos cear, nós avisamos toda a igreja: melhor você se examinar. Ninguém tem capacidade de discernir se você pode ou não, a não ser você e o próprio Deus. Então, faz tua análise com Deus. De uma coisa eu sei: Deus não quer te deixar sem a visão espiritual, não. Sabe o que diz a palavra de Deus? Que o Deus deste século, falando de Satanás, ele cegou o entendimento dos incrédulos, e assim eles não creem, e se não creem, não se salvam. Sabe aquela pessoa que ela acha que vai ter outra chance de se batizar? É o diabo cegando o entendimento dela, dizendo: não, você não está preparado. É aquela pessoa que fala assim: eu perdoei, mas eu não quero mais olhar na cara. É o diabo cegando o entendimento dela. É aquela pessoa que fala assim: não, eu estou com Deus, não importa onde eu estou no mundo. É o diabo cegando o entendimento dela, para que ela não creia, para que ela não obedeça, para que ela não se salve. Você que quer se salvar, a primeira coisa que você tem que ver na sua vida é que Jesus está com as mãos estendidas ainda para você. Jesus pode tirar você de toda a aldeia de maldição e te mostrar que lá não é o seu lugar, que lá não é território espiritual para você.
Mas depois é você quem decide se vai para onde Jesus mandou ou se vai voltar do lugar onde Ele te tirou. A primeira coisa que o pecador tem que ver é que Jesus está de braços estendidos e é o único, suficiente, exclusivo, eterno Salvador de sua alma. Eu queria poder dizer para você, eu vou te obrigar a fazer isso, eu queria. Pastor, se o Senhor pudesse, faria, sem pensar. Mas é uma decisão sua. É pelo bem da sua alma. Até porque se você vier aqui para frente empurrado, você não vai produzir fruto. Você que já tomou a sua decisão sabe como foi. Por isso que muita gente que se batizou um dia na hora da emoção, quando entende o batismo de verdade, fala: pastor, eu tenho que me batizar de novo. Não porque é 2 batismos, é porque agora eu entendo. Agora eu entendi que eu tenho que morrer para o mundo e nascer para Deus. E muitas vezes a pessoa que se batizou na emoção não está conseguindo produzir fruto porque não foi uma decisão dela, foi uma decisão de alguém. Inclusive, quando nós estivermos nesse momento, deixa eu ensinar um negócio para você. Até quando você trouxer uma pessoa que você quer muito salvar, não fique empurrando a pessoa, não. Deixa ela tomar a decisão, só intercede. Por isso que às vezes em alguns apelos, nós pedimos para a igreja: olha, fecha os olhos, que aí você não constrange ninguém. E quando vier uma pessoa se quebrantar com Deus, não fica você, vem aqui, pastor Anderson, vem aqui, o senhor sabe que o senhor é pau para toda obra, né? O rapaz até ficou com medo de perder o cadarço de novo. Histórias. Às vezes a pessoa está se quebrantando com Deus, tendo um momento com Deus, aí fica a pessoa assim, ó, alisando, ó, passando Vic e Vaporup. Não, deixa a pessoa com Deus, você não sabe o que Deus está tratando dela. Você não sabe o que o Senhor Jesus está fazendo. Já acabou o tratamento? Não, já acabou, estou brincando. Deixa a pessoa e Deus. Jesus levou aquele homem para fora porque queria só eu e ele ter um momento. Jesus tratou talvez você de um jeito que Ele não vai tratar ninguém dessa igreja da mesma maneira. Jesus conhece tua personalidade. Jesus sabe aquele que tem o gênio forte, que a gente fala gênio forte, para não dizer gênio ruim. Porque na verdade é gênio ruim mesmo. A gente fala forte só para disfarçar, né? É ou não é? Ah, eu tenho um gênio forte. Não, é ruim mesmo. Você é teimoso, orgulhoso. E Jesus sabe como vai tratar com você também. Se você abrir a sua visão, você muda até o teu jeito de trabalhar. Você muda o que você fala dentro da tua casa. Você consegue controlar porque você vê os frutos de verdade. Mas o primeiro fruto que Deus quer é o arrependimento de reconhecer que você, pecador, não pode sozinho, que você precisa de Jesus. Então, se você precisa de Jesus como único, suficiente, exclusivo, eterno Salvador, e nunca fez isso, dá um sinal com sua mão direita que eu quero orar junto com você. Pastor, eu já entreguei minha vida para Jesus, mas eu me afastei, pastor. Eu deixei de buscar. Jesus tem algo com você, mas Ele quer saber se você quer ter algo com Ele. Nós oramos pelas pessoas: Senhor, toca nessa pessoa, toca nessa pessoa. Jesus fala assim: eu tenho que tocar nela, mas é do meu jeito. Aí dá a mão para ela, fala: vem aqui, só eu e você. E vai tratar a pessoa. Pastor, eu me afastei e eu preciso voltar para Jesus. Eu preciso me reconciliar com o Senhor, com a casa de Deus. Se você precisa se reconciliar com Jesus, dá um sinal com sua mão direita que eu quero orar junto com você, para que você volte a produzir fruto digno de arrependimento. São estes frutos que irão garantir um galardão celestial.
Você acabou de ouvir uma inédita mensagem de paz e vida, ministrada pelo pastor Danilo Queiroz. Um oferecimento dos pregadores do telhado.